A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui quem fala com vocês é o evangelista irmão Jonathan. Irmãos, quero trazer palavras acerca do Espírito Santo aqui com vocês. Amém? Palavras acerca do Espírito Eterno, o Espírito que vem do alto do Pai, descendo das luzes até as nossas vidas. Que Deus, a ação do Espírito sobre a nossa alma. Amém, meus irmãos? Você que não é inscrito, peço que se inscreva e Deus possa estar tocando você também com essas palavras, com os ensinos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, vou ler aqui João capítulo 16, versículo 7, diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então vemos, meus irmãos, uma palavra que é uma promessa, uma palavra que é, irmãos, uma dádiva, uma bênção que Jesus Cristo deixaria no homem, que o homem estava afastado de Deus e destituído estava da glória do Altíssimo, destituído estava da presença de Deus. Mas Deus, querendo fazer algo melhor, Deus querendo trazer a sua bênção e o seu Espírito, o Espírito que fundou os céus e a terra. Irmãos, vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Senhor diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3 ele disse: E disse Deus que haja luz, e houve luz. Deus falava, Deus dava ordem, a voz de Deus entoava, e de repente as coisas apareciam. E o que fazia as coisas aparecer? O Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito caminhava, se movia sobre a face das águas. Ele se movimentava. O Espírito Santo ia para uma parte e para outra. E quando Deus falava, as coisas apareciam, porque o Espírito produzia, porque o Espírito criava as coisas. Então vemos que o Espírito Santo, no começo, no princípio do mundo, ele tinha uma ação criadora. Ele tinha uma ação que formava as coisas. A ação de dar a vida para as coisas. Olha a necessidade do Espírito Santo. Olha a necessidade de buscar a presença de Deus. Olha a necessidade de dobrar os joelhos e buscar a promessa do Espírito Santo em nossa vida, para que sejamos cheios do fogo e do poder de Deus. No princípio, a função do Espírito Santo era criar as coisas. E Deus dizia que haja águas. Então havia expansão de águas. Que haja separação entre a expansão maior e a menor. Então o Espírito Santo ia e separava as expansões. E Deus dizia: haverá água doce e salgada. Então o Espírito Santo separava as águas amargosas das águas doces. O Espírito Santo de Deus se movia sobre as coisas e criava as coisas, criava o universo. E Deus dizia que haja constelações. Deus criou as grandes estrelas. Deus disse que haja 2 luminares. Deus criou o sol, o luminar maior e o luminar maior e o luminar menor. Os 2 foram criados pelo Espírito de Deus. Então, no princípio da criação, o Espírito Santo estava ali dando vida. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é vida. Sem ele não há vida. Sem o Espírito que regenera as coisas, não há vida. Irmãos, vamos entender um pouco o que é a palavra Espírito. O que é a palavra Espírito? A palavra Espírito significa algo invisível, que você não pode tocar, que você não pode olhar para ele. Mas, meus irmãos, produz algo visível. O Espírito significa
que é algo invisível, mas que produz algo visível. O Espírito Santo é capaz disso. Irmão, eu não acredito. Eu não acredito que algo invisível vai criar algo visível. Irmão, vemos aqui na terra que o Senhor criou coisas visíveis e coisas invisíveis. O que é invisível, irmão, que existe na terra hoje? Vemos o ar. O ar Deus criou. Deus formou o ar, mas o ar não pode ser tocado. O ar não pode, meus irmãos, ser tocado pelo homem, não pode ser visto pelo homem, mas o ar todas as coisas toca, porque é uma criação do Espírito Santo, foi uma coisa criada. Ele balança as árvores, mas ninguém enxerga de onde está vindo, ninguém vê o ar. Assim também é o Espírito, ninguém vê o Espírito, ninguém toca no Espírito, mas o Espírito toca as coisas. O Espírito movimenta as coisas e ninguém vê de onde ele vem. Por quê? Porque ele é Espírito, porque ele é algo celestial. Amém? Nós temos que ter fé, acreditar nas coisas de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é algo, meus irmãos, que usamos para acreditar nas coisas que nós não vemos, mas que nós cremos que existe. Amém? A palavra Espírito vem do hebraico, irmão. No hebraico, o Espírito significa ruá, que passa a origem de assoprar. Tá entendendo? Você está entendendo o mistério de Deus? Nós estamos vendo que a palavra em hebraico significa ruá, mas a origem dessa palavra significa assoprar. Quem de nós, meus irmãos, não lembramos que o Espírito Santo veio como um assopro, o Espírito Santo veio como um vento? Olha só, a palavra original de Espírito significa assoprar. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Você está entendendo? Olha o mistério de Deus, olha o poder de Deus. O Espírito de Deus estava em Deus, mas para que Deus formasse o homem do barro, existia o barro, mas não existia ainda o homem. O homem estava feito no barro, mas de repente Deus assopra, Deus manifesta o Espírito. Como é que Deus manifestou o Espírito? Através do assopro da sua boca. A Bíblia diz que Deus assoprou em seus narizes o fôlego da vida. Então o Espírito Santo também é chamado de vida, porque ele entrou sobre o homem e deu vida ao homem. Aleluia! Agora nós vemos o que dá vida ao homem. O Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo, irmãos, para nos dar a vida. Mas vemos que o Espírito Santo ele tem um poder, meus irmãos, único, um poder universal. E por que os homens não temem a presença de Deus? De existir um Espírito assim tão poderoso. Vamos ler Jó capítulo 34, versículo 14. Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego. Versículo 15, toda a carne expiraria e o homem voltaria ao pó. Vocês estão vendo, igreja? Se o Senhor não tivesse misericórdia, se o Senhor não tivesse compaixão, se o Senhor, meus irmãos, não tivesse amor, Deus retiraria o seu espírito e toda a carne expiraria, toda a carne morreria, o seu assopro sairia da sua boca. A Bíblia diz: toda a carne expiraria e o homem voltaria ao pó. Então, se Deus fosse um Deus muito irado, um Deus que não queria mais o ser humano sobre a terra, ele retiraria o seu espírito, que é a vida de tudo, e todos morreriam, todos seriam destruídos. Por quê? E por que Deus se ira contra o homem?
E por que que Deus escreveu isso? Por quê? Porque o homem é pecador, porque o homem é falho, porque o homem, meus irmãos, o homem, ele tende ao pecado, ele tende à maldade, ele tende a esquecer de Deus. Isaías 33:14 diz assim: quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Quem dentre nós, meus irmãos? Nós não podemos subir a Deus. Nós não podemos fazer uma torre de Babel e querer subir ao céu. Nós não podemos em carne estar com Deus. Não possamos alcançar a Deus assim. Mas Deus, sabendo disso, Deus vendo a necessidade da sua criação, Deus vendo que a sua criatura não podia ficar longe dele, Ele desceu do céu e enviou o seu Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Mas por que que Ele enviou o Espírito? Porque há homens que não tendem ao pecado, porque há homens que não tendem à maldade, porque há homens que não se inclinam ao diabo. Isaías 33:15 diz assim: o que anda em justiça e em retidão, e que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, e que fecha os olhos para não ver o mal. Aleluia! Esses são as pessoas, porque existem essas pessoas que rejeitam o mal, que tapam os seus olhos para não ver o mal, que lançam para si presentes de opressões, que não praticam a injustiça. É por isso que o Espírito Santo desceu sobre a terra. É por isso que o Espírito Santo veio até nós, para recolher um povo zeloso e bem disposto e de boa obra. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor enviou o Espírito. Salmo 104, versículo 30. Que o Senhor envia o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Está vendo, meus irmãos? O poder renovador do Espírito Santo. Está vendo o poder renovador do Espírito de Deus? Porque quando estamos cansados, tristes, quando estamos abatidos, quando estamos oprimidos, quando estamos na beira da morte, quando estamos num leito de hospital, o Espírito Santo de Deus aparece, porque Ele é um Espírito de renovação, é um Espírito que renova as nossas forças, é um Espírito que nos dá, meus irmãos, o ânimo para continuar, para estar na presença de Deus, para estar na presença de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Isaías 32:15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Aleluia! Você está vendo? Um homem que está na miséria, um homem que está caído, um homem que está oprimido, quando o Espírito de Deus aparece, ele parece uma terra seca, sedenta, mas quando o Espírito Santo aparece, tudo produz, parece até um bosque. Onde não estava a presença de Deus, agora começa a florir a presença de Deus. E todos olham para ele, olha só, era um deserto, era um deserto sem nada. Era, aleluia, Jesus, um campo que não tinha fertilidade. Agora está plantando, agora está colhendo, agora está com uma terra sedenta de água, agora está com muita água, agora está com manancial. A presença de Deus, quando invade uma pessoa, ela vem, meus irmãos, para encher estas almas, para encher as pessoas. O Espírito Santo começa a habitar nas almas. Jesus Cristo foi o precursor da nossa alma. Jesus Cristo foi o precursor para nos dar vida. Isaías 61 diz assim: o Espírito de Deus fica sobre nós para anunciar boas novas. Dizendo o Espírito: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim.
Então, quando o Espírito de Deus está sobre nós, Ele nos recria, Ele nos dá força, Ele nos dá também a palavra para que nós possamos pregar. Ele dá também, meus irmãos, palavras de boas novas, palavras que possam encher corações vazios. Aleluia! O Espírito sonda os nossos pensamentos e penetra todas as coisas. Efésios capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo, meus irmãos, ele tem emoções também. O Espírito Santo, ele se entristece. Efésios 4,30 diz que o Espírito Santo, ele entristece com ações. Ele entristece porque ele está selado em nós. E se nós entristecemos ele, ele sai de nós. A nossa função na terra, quando recebe o Espírito Santo, é estar em vigilância, é estar, meus irmãos, a levar água para pessoas que estão sedentas desta água. Aleluia! O Espírito Santo dentro de nós, ele traz alegria. Lucas capítulo 10, versículo 21, e alegrou-se Jesus no Espírito Santo. Jesus Cristo se alegrou, mas por quê? Pelo Espírito Santo, por causa do Espírito. Então o Espírito Santo também traz a verdadeira alegria. Jesus diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Aleluia! Porque o Espírito Santo foi deixado. E o Espírito Santo, meus irmãos, quando está em nós, ele tem vontade. Atos capítulo 16, versículo 7. Ele não deixou Paulo entrar em Betínia, por quê? Porque o caminho do Espírito era outro. Então muitas vezes também o Espírito vai nos levar aonde a gente não quer. A gente, aleluia, pode querer ir em uma cidade, mas o Espírito vai nos levar a outra. Aleluia. Os planos do Espírito Santo não são os planos do homem. A Bíblia diz, quem conheceu o coração de Deus para saber os seus pensamentos? Somente o Espírito que penetra todas as coisas. O Senhor já tinha profetizado em Joel 2, 28, que o Senhor derramaria o seu Espírito nos últimos dias. O Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo foi colocado em nossa vida. Foi profetizado por Joel. E quando ele veio em Atos capítulo 1, no versículo 4. O Senhor diz que ele determinou aos discípulos que não saíssem de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando veio do alto, veio com a palavra da raiz, ruach. Veio com a palavra de assopro. E veio com um som veemente, tipo, aleluia, Jesus, a Bíblia diz que veio como um vento, um som como um vento veemente. Ele veio como um som de um vento. Não veio como um vento, veio como um som de um vento. Aleluia. Então ele encheu a todos que estavam na casa. Ele veio como um assopro sobre o homem. Como no jardim do Éden. Como, meus irmãos, ali na criação. Como lá em Gênesis. O Senhor Deus fez o homem nascer pelo Espírito que assoprou em seus narizes. Ele fez o homem também ser restaurado pelo Espírito Santo em Atos capítulo 2. Aleluia. O Espírito Santo veio para dobrar a unção no homem. O Espírito Santo veio para encher as nossas vidas. Eu vejo, meus irmãos, 2 Reis 2,15, que vendo pois os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó, disseram, o Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E inclinaram-se o seu rosto sobre ele. Irmãos, porque quem tem o Espírito Santo, ele pode ser, aleluia, com uma pessoa que não tem nada, ela buscar o Espírito Santo, pessoas vão notar isso na sua vida, pessoas vão dizer, o Espírito Santo de Deus está sobre ele, eis que o Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O Espírito Santo faz milagres, igreja. O Espírito Santo traz a bonança que precisamos. Então precisamos buscar a promessa de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar cada um por essas palavras, irmãos. Que Deus possa, meus irmãos, ajudar cada um também. Porque a promessa de Deus é para todos, então temos que buscá-la. A promessa de Deus é como um dom espiritual. Quem tem dom espiritual? Ninguém. Mas a pessoa passa a buscar e conquista.
Então o Espírito Santo foi deixado pela mesma forma. Aleluia, a Bíblia diz, muitas são as operações, mas o Espírito é o mesmo. Então temos que buscar o Espírito Santo, ser batizado. Não vamos ser batizados meus irmãos, de braço cruzado. Vamos ser batizados como os discípulos, orando, jejuando e buscando a presença de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que Deus, meus irmãos, que estará a todos os séculos em nossa vida, até a consumação dos séculos, possa estar salvando muitas almas. Amém? Que Deus abençoe a todos.